Pois é, Daniel, o histórico do Castramóvel de Cachoeira do Sul mais ou menos se resume a isso. Em junho de 2021 aconteceu o processo licitatório e em fevereiro de 2022 chegou até Cachoeira e em julho, depois de vencida a etapa burocrática junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Castramóvel foi finalmente entregue à comunidade, digamos assim. Só que até agora não disse a que veio plenamente, porque as castrações previstas, inicialmente em torno de 80 e depois a contratação de mais cerca de 1.000 castrações para o final do ano de 2022 e 2023 também. A gente quer saber realmente qual a situação do castramóvel. Telespectadores, muitos nos perguntam sobre esta situação e a gente vem em busca de respostas com quem? Com o secretário municipal do Meio Ambiente, também gestor da causa animal, Geraldo Fogliarini. Secretário, a gente sabe que até agora existe uma deficiência de mão de obra, né, de equipe técnica exclusivamente aqui para o castramóvel, e tem a questão de insumos também. Qual a situação atual dessas questões? Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores. Exatamente, né? As duas questões, quando se coloca que se coloca justamente que não se está atendendo como previsto ou como ele deve quando estiver 100%, é a questão da mão de obra, né? O veterinário e o auxiliar de veterinária, e nós termos todos os insumos para fazermos então as 1.200 castrações anuais que nós pretendemos fazer aqui no Castramóvel. O veterinário Pedro Schlabitz, que começou fazendo as castrações, ele assumiu a direção do SEMPRA, do Centro Municipal de Proteção Animal, então quer dizer, acumulou mais funções. Pelo que o secretário comentou, ele está fazendo apenas cirurgias emergenciais. Exatamente, né? Uma das etapas do conselho é que a gente fizesse e tivesse um relatório das castrações até para mostrar, provar que o castramóvel cumpre sua finalidade e está cumprindo. Então, logo que nós conseguimos todas as etapas junto ao conselho e a aprovação plena, nós entramos com um processo para que pudéssemos então colocar a plena e adquirimos emergencialmente insumos necessários para uma média de 60 a 80 castrações, até que o processo licitatório da compra do restante do material, dos insumos para a realização dessas atividades fosse concluída e fosse entregue o medicamento. Então nós já fizemos cerca de 50 castrações, todas elas, no início fizemos algumas já do bairro Cristo Rei, de algumas residências, e deixamos essa cota dessas 80 castrações. Na semana passada nós fizemos 3 castrações aqui no Castramóvel, eu sei que é muito pouco, mas a gente fez e está usando ele para esses casos, para aqueles animais que a gente recolhe de rua, em estado de abandono ou machucado, e traz aqui para o DVS para depois ser levado lá para o SEMPRA. Nesse momento a gente usa então o castramóvel e a nossa equipe para que faça a castração desses animais, desses casos específicos. Afora isso, mais castrações estão sendo feitas ou continuam sendo feitas paralelamente no terceirizado? Exatamente, nós assumimos o governo fazendo aproximadamente 15 castrações mês na terceirizada. Nós conseguimos ampliar isso, chegamos a fazer mais de 1.200 castrações já com as empresas terceirizadas. Ela continua sendo feita 40 castrações mês, teve mês que a gente conseguiu fazer 80 castrações, de acordo com o recurso que a gente dispunha, inclusive com o governo do estado no programa que nós nos credenciamos para receber verbas, mas está sendo feito sim a castração. A comunidade que nos procura em casos específicos e que a gente analisa que há necessidade da castração, ela está sendo feita. A gente não está deixando de fazer a castração. Secretário, o resumo de tudo é que, infelizmente, no momento, estão sendo feitas castrações. Temos castramóvel, mas as castrações estão sendo feitas pela terceirizada. Quando efetivamente o castramóvel começa a atender a demanda local? São 2 itens que precisam ser contemplados, concluídos, né? A primeira, a entrega dos insumos. Nós abrimos o processo licitatório, já foi homologado, já foi emitido o empenho, já foi contratadas as empresas para entrega. Algumas empresas já se manifestaram, inclusive dando o prazo em que vai fazer a entrega desses insumos. A licitação ela deu 30% aproximadamente dos itens, que são muitos itens necessários, 30% dos itens ela deu fracassada, deu vazia. E nesses casos já temos a autorização do governo municipal para fazer ainda este mês
a contratação emergencial, a compra emergencial desses insumos que não foram contemplados pelo processo licitatório. Então, essa é a primeira situação, recebermos os insumos. A segunda situação é o profissional. Como tu disseste, quem realiza, quem está cadastrado no Conselho Regional da Medicina Veterinária é o veterinário Pedro Schlaptz, que ele é o responsável pela fiscalização da causa animal na cidade e também pela coordenação do SEMPRA. Ele está fazendo a castração aqui, nós aprovamos na Câmara de Vereadores uma lei autorizando a contratação temporária, né, emergencial, de um veterinário e um técnico de veterinária. O processo já foi aprovado na Câmara de Vereadores e está para ser lançado nos próximos dias pela Administração Pública Municipal o edital, então, para a contratação desses dois profissionais, que junto com a entrega dos insumos vão nos permitir retomar o processo e colocar naquele cronograma inicial daquele nosso projeto inicial de castrações. Existe a expectativa de que isso aconteça ainda esse ano, secretário? A nossa expectativa é essa, a gente tem falado com as empresas a questão dos insumos, que é o principal problema, é a entrega desses insumos, mas a expectativa sim, que ainda em 2022 se retome isso e que ao longo de 2023, durante todo 2023, a gente consiga fazer aquela média de 90 a 100 castrações mês para fazer as 1.200 castrações previstas para o ano de 2023. Ok, secretário, obrigado pela participação. A gente segue acompanhando, até porque muitos telespectadores nos perguntam, né, Daniel? E o NTSul segue acompanhando essa situação. Sigamos na expectativa que em dezembro se cumpra, né, essa situação de equipe contratada com dedicação exclusiva aqui ao Castramóvel de Cachoeira do Sul, que os insumos cheguem e que 2023 tenha uma sequência aí de castrações, que a situação se resolva e que o Castramóvel realmente e finalmente cumpra com a sua missão de atender a comunidade de Cachoeira do Sul. Volto contigo no estúdio.